Sejam bem-vindos ao podcast, onde vamos articular sobre como a teoria de Dirk é utilizada pelo Supremo Tribunal Federal no controle de políticas públicas. Então vamos entender quem foi Dirk. Ronald Dirk, nascido em Londres em 11 de dezembro de 1931, foi um dos mais importantes filósofos do direito da língua inglesa da segunda metade do século XX até os dias de hoje. Dirk também ele é conhecido como um rigoroso crítico do positivismo jurídico, onde ele oferece uma teoria de interpretação construtiva que usa o direito como integridade para uma melhor justificativa e legitimação da atividade judiciária, onde o papel do julgador ela vai além do de simples aplicador de normas. Ilustrando a sua ideia de que as decisões judiciais nunca estão baseadas no conceito de discricionalidade judicial, o Dworkin traz como exemplo um dos casos mais famosos e emblemáticos dos Estados Unidos, o caso do Ricks vs Palmer, onde ele anulou o testamento porque o neto matou seu avô por envenenamento para receber a herança. Segundo o direito positivado daquela época, não havia nada que impedisse que o neto recebesse a herança, mesmo tendo matado seu avô. No entanto, o Tribunal de Nova York entendeu ser aplicável um princípio que nem estava positivado no direito, de que ninguém pode se beneficiar da sua própria indecência. Dessa forma, então, a Corte invocou esse princípio, justificando assim a nulidade de uma regra que estava positivada de forma equivocada. Ou seja, ele iria ganhar a herança, segundo as leis. Então, segundo Dworkin, esse caso não é uma discricionalidade. Ele nada mais é do que o juiz invocando os princípios para justificar uma decisão. Ou seja, o Dworkin discordava da ideia de que os princípios serviam apenas para orientar o operador de direito. Para Dworkin, os princípios eram o direito em si. A diferença entre regras e princípios é que as regras são normas binárias que só permitem duas possibilidades. Ou você cumpre ou você descumpre, né? Ou seja, você não cumpre. Além disso, elas podem ser também específicas, pouco abstrata, ou seja, concretas e aplicação é direta. Enquanto os princípios no sentido contrário das regras, pois permite possibilidades, ou seja, é a partir de ponderação, muito abstrato e aplicado pela interpretação. E é o que Dworkin defende. Principais elementos da teoria de Dirk. Dirk foi o primeiro a apresentar a diferença entre princípios e regras. Assim, para ele fica claro que ambos, regras e princípios, são relevantes para o direito. As regras são aplicadas ao modo de tudo ou nada. Se são válidas, é tudo. Se são inválidas, é nada. Se duas regras estão em conflito, uma delas será inválida. Reconhecer os princípios não significa aplicá-los, mas levá-los em consideração. Um outro ponto é a relação de peso e importância. Uma boa interpretação jurídica repousa na melhor interpretação moral. E então, que o juiz deve buscar a coerência e a integridade do direito. Dworkin critica especialmente o positivismo de Hart, o conceito de direito. Enquanto Hart dizia que os casos difíceis havia uma certa discricionalidade judicial devido à textura aberta do direito, o Dworkin discorda completamente, dizendo que, na verdade, os juízes trabalham com um leque de princípios que os auxiliam na atividade de julgar. Então, ao contrário de Hart, Dworkin não acredita nada na discricionalidade do ato de julgar, mesmo nos difíceis. Para o Dworkin, julgamento nunca é discricionário, mas sempre é de acordo com o direito. E se não está na lei escrita, está de acordo com os princípios.